Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, semana começando, dia 26 de janeiro, quase terminando o ano, o mês já. Glória a Deus por isso, e nós estamos aqui para compartilhar mais um devocional. E hoje, do livro Conversas Íntimas com o Espírito Santo. E hoje é da Bispa Dirce Carvalho. A palavra está lá em Isaías 60, versículo 2. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti nasce o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. O tema, como sempre, né? Não devemos apenas sobreviver a esses tempos de dores e parto, mas tomar a iniciativa e viver plenamente, fazendo a luz prevalecer sobre a escuridão. Olha aqui, a autorresponsabilidade para mim e para você. Tomar a iniciativa fala de posicionamento, de decisão, né? E fazer a luz prevalecer, fala de ação. Então, Deus, ele tem um projeto extraordinário para mim e para você. Ele tem um futuro preparado extraordinário. Mas ele deseja realizar proezas na minha vida e na sua, mas é em parceria. O que cabe a ele fazer, ele é muito fiel para fazer, mas ele depende de mim e depende de você. De posicionamento, de ação, de decisão, de escolhas. Por isso eu torno a falar, porque isso para mim foi libertador e foi uma chave que virou na minha vida. Voltar, descobrir quem eu sou, quem Deus é, e me posicionar de fazer o caminho de volta, buscar alinhar a minha identidade com a minha identidade de origem, daquele que me criou e que te criou, para o louvor da glória dele. Amém? Pai, eu quero mais uma vez, Senhor, primeiramente te agradecer por essa semana que se inicia e pelo privilégio, Senhor, de nos permitir termos esse presente, Pai, para escrever uma nova história. É como se o Senhor nos entregasse, Pai, uma página em branco para tomarmos decisões e termos posicionamento e fazermos escolhas pautadas, não naquilo que vemos, não naquilo que ouvimos, nem naquilo que sentimos, mas naquilo que cremos, porque te conhecemos. Toma direção, Espírito Santo, tu tens liberdade para nos ministrar, para revelar o segredo e para nos convencer do pecado, do erro, da justiça e do juízo. Senhor, nós estamos aqui com o nosso coração aberto e queremos dizer, faz em nós a tua vontade. Seja feita a tua vontade na nossa vida, Senhor, assim na terra como no céu. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Vocês sabem que o profeta Isaías, ele falou sobre um tempo em que as trevas cobririam a terra e a luz de Deus viria sobre o seu povo. Olha aqui. Era uma promessa. Não importa quão densa seja a escuridão, a luz sempre vence. E Jesus é a luz, e nós carregamos ele, carregamos a vida dele, carregamos o Espírito Santo. Nós temos essa luz dentro de nós que precisa manifestar. Então, na verdade, a luz brilha mais forte quando tudo fica mais escuro, quando o diagnóstico é péssimo, quando a circunstância é contrária, quando tudo está ao contrário. Sempre para que a luz prevaleça, precisa haver uma escuridão. Então, quando tudo fica mais escuro na nossa vida, é a oportunidade de Deus trazer luz. Porque a palavra do Senhor diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, independente da circunstância que você está vivendo, que eu esteja vivendo, tem uma luz para brilhar, tem um caminho. Tem algo para acontecer, é a oportunidade que o Senhor está te dando para manifestar essa luz e trazer clareza e manifestar quem Jesus é, quem você é. Jesus nos alertou que a ilegalidade aumentaria e o amor da maioria esfriaria. E isso não é apenas sobre o mundo lá fora, é um alerta para nós também, como cristãos. O mundo está vivendo contrações como dores de parto, que aumentam à medida que o nascimento se aproxima. É bem assim.
E na hora de nascer o filho, só quem é mãe sabe como é dolorido. Mas quando o filho nasce, eita maravilha, esquecemos todas as dores, né? E logo de repente já vem outro. Então é assim, quando há alguma coisa que está sendo gerada da parte de Deus na nossa vida. Então as dores vão intensificar antes do nascimento acontecer. Eu preciso lhe dizer algo muito sério sobre como nos posicionamos nesses dias. Precisamos estar na ofensiva e não na defensiva, porque a defensiva, ela nos leva a reagir quando nós estamos sempre querendo nos defender. Eu já me peguei muitas vezes assim, falou, eu já quero me defender. Então, a defensiva, ela me leva a reagir. A ofensiva, ela governa. Deus tem me levado nesse lugar de governar, de ouvir e nem sempre ser reativa. Ouvir, parar para refletir, dar o tempo certo, né? Então, nós precisamos estar na ofensiva e não na defensiva. Pense nisso como um termo militar. Ter a iniciativa é fundamental, pois se você perde a iniciativa em uma batalha, você não poderá vencer a guerra. Olha só, se nós não tivermos esse entendimento, nós podemos perder a guerra. Pensa bem, perder tudo aquilo que está proposto por conta de falta de entendimento, de posicionamento, de saber, né? Quem tem a iniciativa, porque assim, olha, quando eu me posiciono, o ambiente ele obedece. Então tem uma situação, mas se eu me posiciono aqui internamente, o ambiente vai me obedecer. Porque o maior desafio meu e seu é controlar dentro. Porque quando nós controlamos dentro, nós governamos. Quem tem a iniciativa determina o campo de batalha e como ele será conduzido. Olha aqui. Se você não assumir essa postura, o inimigo tomará a iniciativa e você será forçado a viver apenas reagindo ao que acontece. E Deus, ele prometeu restaurar tudo e ele quer nos levar de servos para amigos. Amigos. Deus não quer que nós vivamos como servos. No entanto, existe uma armadilha sutil que causou a queda original e que continua causando naufrágios hoje, que é o orgulho, que na raiz é a falta de gratidão. Satanás caiu porque faltou com gratidão pela posição que Deus lhe havia dado. Como nós precisamos guardar o coração. A palavra do Senhor fala que de tudo que devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procede as saídas da vida, né? E o governo, ele é restaurado pela gratidão. Temos um coração mais grato pelas pequenas coisas, que às vezes passam tão desapercebidas e nós nem damos significado, né? Damos importância. Então, Adão e Eva caíram porque, em vez de serem gratos pelo paraíso, duvidaram da bondade de Deus e quiseram mais. Orgulho. A insatisfação com as circunstâncias e a impaciência são inimigos que nos levam a naufrágios, como podemos ver em Atos 27. A impaciência nos tira do caminho e da vontade do Pai. A impaciência também, a raiz dela é orgulho. Eu já ouvi muito sobre isso. Todavia, deixe-me contar-lhe o segredo para mudar isso. Olha aqui uma chave para mim e para você. Em cada provação da sua vida, existe uma porta para o reino. Então, em vez de gemer e reclamar, comece a procurar essa porta. Olhar qual é o aprendizado. Senhor, se eu estou passando por essa experiência, o que eu preciso aprender? Abre os meus olhos para que eu possa ver, Senhor, além e enxergar essa porta. O caminho mais rápido para sair de qualquer deserto é tornar-se agradecido. Meu Deus, eu tenho ouvido falar muito sobre isso, que a gratidão, ela é a moeda do mais. Quando eu me torno, sou grata, eu tenho uma colheita maior, eu tenho mais benefícios, né? Então eu peço para o Senhor, sabe, me dar, não sei você, mas eu falo, Senhor, me dá um coração grato, porque às vezes eu não sou, eu não me atento a isso, sabe? Então, olha, não tente ditar a sua vida ou controlar os resultados. Fazer isso é um sinal de que não confiamos totalmente nele, nós não temos o controle.
Ele é que tem o controle de todas as coisas. Então, quando nós estamos vivendo uma situação, não é que nós vamos negar a existência do problema, da dor. É sobre discernir, né, a porta que ela esconde. Aquilo que eu falei. Eu sempre digo, se eu estou passando por uma experiência, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tá cooperando para mim. Ainda que, às vezes, está relacionado ao outro, mas se eu estou envolvida na experiência, ela também é minha. O aprendizado também é meu. A verdadeira fé é a confiança em Deus. E a confiança em... Não, a verdadeira fé é a confiança em Deus e elas devem permanecer, independente do resultado, sabe? Porque quando eu tenho uma fé aprofundada, alicerçada nos fundamentos de Cristo, da palavra, pode acontecer algumas coisas, mas eu não vou me abalar, né? Não vou me abalar. Como fazer? Proteja a sua mente contra os dardos do inimigo, exercitando a gratidão, como nós temos que vigiar os pensamentos, viu? Porque assim como pensa o homem, assim ele é. E Satanás, ele não lê, mas ele manda setas, pensamentos para nós tomarmos como verdade. E isso vai gerar pensamento, gera sentimento, que gera comunicação e vai acontecer, né? Gera visão, gera sentimento e você começa a criar uma imagem, aí já começa a proclamar aquilo, vai acontecer. Quer seja bom, quer seja ruim. Então, proteja a sua mente contra os dardos do maligno, exercitando a gratidão, trazendo à memória quem você é, quem Deus fez você, quem Deus fez você para ser, sabe? Agradecendo ao Senhor. Quando você é grato, você estica a sua fé e fecha a porta para o medo. Pare agora mesmo de reclamar sobre o que não saiu como planejado e comece a procurar a porta de esperança que existe dentro dessa situação. Retome a iniciativa espiritual do seu dia por meio da gratidão radical, pois é ela que o tira da defensiva e o coloca no governo. Sabe? Esse texto aqui, ele não é um texto sobre falar assim, é para você resistir aos dias difíceis, mas chamando eu e você para nós governarmos sobre ele. Porque Jesus falou que viria os dias maus, mas era para nós termos o quê? Bom ânimo. Aprender a governar nos dias maus. Né? Por quê? Porque quem reclama fica paralisado, sabe? E quem agradece e discerne, acelera o cumprimento. E a gratidão, ela abre portas invisíveis no reino. Então, são chaves, né? E Deus está chamando a mim e a você, sabe para quê? Para sairmos da reação para o governo. Ele está me chamando, literalmente. Eu tenho visto mudança na minha vida, sabe? Eu tenho visto que eu tenho sido menos reativa e tenho governado mais. Aqui, sabe? E Deus, ele tá chamando a mim e a você, sabe? Para sair da impaciência para a confiança, sabe? Saímos do controle para a fé madura. Porque ele tem o controle. E ele quer gerar em nós a confiança que ainda não aconteceu, mas a confiança de que ele está no controle. E isso não é de palavra. Eu confio. Mas e como é que tá as emoções? Está controlada? Realmente? Tá dormindo? Ou tá ansiosa? Tá perdendo noite de sono? Tá roendo unha? Então, quando repetindo aqui, quando nós temos um fundamento construído de fé, de confiança na palavra de Deus, porque não existe construção de fé sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus. Não tem. Porque essa fé não tem fundamento. A fé é o firme fundamento. Então, o firme fundamento é a palavra de Deus. Então, se nós construímos essa fé fundamentada na verdade de Deus, a palavra, guardando ela no nosso coração, falando, pensando sobre ela, o que acontece? Ela permanece firme, mesmo quando ainda o resultado não apareceu. Amém? Então, vamos fazer uma declaração? Diga aí. Hoje, eu retomo a iniciativa espiritual da minha vida. Eu declaro que eu não viverei reagindo às circunstâncias. Eu declaro que eu governo por meio da fé e da gratidão. Saio da defensiva e assumo o lugar de autoridade que Deus me confiou. E declaro que a luz na minha vida, na minha casa, vai prevalecer sobre toda a escuridão.
em nome de Jesus. Amém? Um dia abençoado, que você reflita. Se precisar ouvir de novo, ouça. Se precisar escrever, escreva. Se precisar, medite, para que você saia desse lugar e que você aprenda também, assim como eu também preciso, para que nós possamos vencer todo dia mal e entender que Deus está nos preparando para algo glorioso, grandioso, que virá, que está no nosso futuro, e nós estamos sendo forjada, preparada para essa grandiosidade da parte do Senhor. Um dia abençoado para você. Fica com Deus.